Olá, que prazer estar com você outra vez e eu espero que o seu prazer seja tão grande quanto o meu. O brasileiro é um empreendedor, pelo menos a maior parte do brasileiro tem vontade de empreender. Virar dono do próprio negócio, ser o próprio patrão, ter a oportunidade de ficar rico. E não há nada de ilegal, imoral. Até é bom que o brasileiro seja assim. O problema é que tem muito atrapalho nesse caminho entre o sonho e a realidade. E é sobre esses problemas, como se livrar deles, como começar a empreender de uma maneira certa, se livrando dos problemas, que nós vamos tratar neste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento, seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio para falar sobre isso, para ajudar você a empreender, está comigo a advogada, especialista em direito empresarial, a doutora Maria Helena Corselli. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Cassim. Bom te receber aqui. Vamos ver se a gente tira as pedras do caminho, né? Pois é. Você está falando que o brasileiro é empreendedor nato, né? Ele gosta disso. Gosta, né, de empreender. Eu tinha 11 anos, eu vendia laranja, vendia mexerica lá perto da rodoviária, na minha cidade, em Barretos. Catava uma cesta, comprava mexerica, ia lá, eu apanhava mexerica, laranja do pé de casa e ia. Quer dizer, era uma forma de ter eu mesmo fazendo, porque não tinha onde trabalhar, né, nessa época. Então, as pessoas, de modo geral, a gente vê que elas querem ser donas do próprio negócio. Sempre tem aquela ilusão de que empregado eu não vou poder ter dinheiro. E nem todo mundo tem jeito para negócio, né? Sim, não, com certeza. Você falou que você começou a vender desde cedo. Eu, criança, vendia também. Tá vendo? Vendia balinha na escola. É? E eu brinco sempre, eu falo, não, eu era desde criança, eu já tinha microempresa, era distribuição de frutas cítricas, vendia laranja na rodoviária. Né? Ué, meus tios também fizeram isso. Também, né? Na infância deles também. Então, qual é a dificuldade para quem quer começar a empreender? Muitas. Principalmente no Brasil, muitas. Porque a vontade do brasileiro realmente é de empreender, nós temos um sangue empreendedor, mas assim, qual que é o nosso problema? Dentre muitos. O primeiro, o empreendedor, ele nasce de uma vontade. Às vezes, e muitas das vezes, é de uma necessidade. O empreendedor, ele decide abrir o próprio negócio porque está passando por uma dificuldade financeira, tem a vontade de prosperar, mas no CLT não tem conseguido, né, prosperar da forma que queria. Então, da necessidade da sua prosperidade, ele decide empreender. Na pandemia mesmo, a gente viu muito isso. Muita gente perdeu seus empregos. E aí, veio o empreendedorismo por necessidade. A pessoa tinha um know-how, que a gente fala que é o conhecimento daquela área. Se a pessoa, por exemplo, sabe fazer unha, então ela tem o conhecimento de fazer unha. Decidiu abrir uma confeitaria porque tinha o conhecimento de fazer bolos, fazer doces. Esse era o conhecimento da pessoa, o know-how da técnica. Mas não tem o conhecimento de gestão, o conhecimento de negócio. Isso é uma das maiores dificuldades, porque a gente não aprende isso na escola. Em muitas faculdades, que a pessoa até fez faculdade de Direito, mas não te ensina a advogar, não te ensina a ter um escritório de advocacia. Logo, tem o conhecimento técnico, mas não sabe como gerir um negócio. Essa é a primeira dificuldade de todas. E no Brasil, empreender é muito difícil. E tem muitas dificuldades. Nós temos dificuldades na nossa economia, nós temos dificuldades na burocracia do nosso país, que é muito grande, que entrava muitos negócios. Temos dificuldade, a carga tributária muito alta. Tem a dificuldade também de ausência de conhecimento da lei. Empreendedores não sabem como abrir uma empresa. Sobre marca, não sabe nada, só cria uma marca e não registra a marca, fica com risco de perder essa marca, ter que pagar uma indenização por uso indevido de marca. As complicações são imensas. E aí a pessoa ela começa o negócio achando que é só saber fazer. Só saber fazer o bolo. Aí quando ela entra no mercado, ela vê que a dificuldade é muito maior do que ela imaginava. E no que isso gera? Infelizmente, a maioria das empresas fecham com 2 anos de existência. Essa é a média de falecimento, né? É a média de falecimento. Teve uma época que eu lembro de alguns amigos, eu vi que saíram dos empregos,
pegaram todo o acerto Sim. e montaram um bar. Montaram um pequeno negócio. Tempo depois, fecharam e tiveram que voltar para o mercado de trabalho como profissional que eram. Então, e eu achava muito triste isso daí, porque o capital que eles amealharam naquela rescisão, eles perderam tudo nesse sonho de querer empreender por conta de ser o dono do próprio negócio. Isso é comum e é triste. Sim. O falecimento de uma empresa, de um sonho, eu acho muito triste. Não, com certeza. Porque vai também na questão financeira, né? A pessoa pegou toda... A maioria das vezes é assim. A pessoa pega toda a sua economia de um acerto, talvez de uma herança, ou então que juntou ao longo do tempo, coloca no negócio na esperança que vai dar certo. E por falta de gestão, acaba que dá errado. E também, além da falta de gestão, né, as complicações econômicas do Estado. Então, o risco de empreender é muito grande. Mas, doutora Maria Helena, como é que faz? Vamos pegar o começo. Quem está nos vendo agora quer empreender, quer fazer alguma coisa. Qual o primeiro passo? Ele sabe, ele tem expertise em alguma área. Mas qual o primeiro passo que ele tem que dar? Então, bom... Você tem a expertise dessa área? Ótimo, perfeito. Então já tem alguma coisa. A partir dali, você tem que pensar no que você quer para o seu negócio. Primeiro de tudo, eu vou começar sozinha? Vai ser só eu? Ou eu vou ter um sócio? Primeira coisa a se pensar. Tá, eu terei um sócio. Quem que é essa pessoa? Sociedade, gente, é casamento. Não dá para você escolher por escolher. Tem que ser uma pessoa que realmente vai estar lá com você, uma pessoa que vai estar contribuindo com o seu negócio, não somente financeiramente, porque tem gente que só quer colocar o dinheiro e pronto, não é bem assim. E você tem que confiar nessa pessoa. Sociedade é confiança. Principalmente porque a maioria das nossas empresas no Brasil são empresas menores, né? Sociedade limitada. Então, a figura do sócio é muito importante. Tendo um sócio, que é um casamento, é um contrato, você precisa ter uma coisa que pouquíssima gente fala. Acha que é só ter um contrato social. Só ir lá na junta comercial e registrar. É muito importante que você tenha um acordo com o seu sócio. Um documento, uma minuta de acordo, que chama acordo de sócios mesmo. Fora do contrato social da empresa. Fora do contrato social. Esse contrato, ele nem precisa nem ser registrado, porque é um contrato entre vocês dois sócios. Que nesse contrato vai definir os limites da relação entre vocês, as obrigações, as responsabilidades, como que vai ficar no caso de um falecimento, de uma ausência de um dos sócios, se um dos sócios sofreu um divórcio, como que vai ficar a cota desse sócio. Todos esses problemas futuros que podem ter na sociedade, eles podem ser previstos nesse acordo de sócios. Porque aí, assim, facilita. Porque é igual aquela questão de namoro, né? Na hora que você tá namorando, na hora que tá preparando pro casamento, aquela paixão, você não pensa nunca que vai divorciar. Você não pensa nunca que vai dar problema. Mas quando dá, aquela dor de cabeça. Sociedade da mesma forma. Ninguém pensa em formar uma sociedade já pensando na dissolução. Ninguém quer que dê errado. Mas se alguma coisa acontecer, vocês precisam de algo para respaldar. De um limite. Esse acordo de sócios é esse limite. Tá. Tendo sócio, é assim. Mas se ele estiver sozinho, ele tem que procurar um contador, tem que procurar um advogado, ou ele pode resolver a parte burocrática por ele mesmo? Não recomendo resolver por si próprio. É muito importante a gente ter duas figuras. Advogado e contador. Muita gente acha que é um ou outro, mas na verdade são atividades complementares. O contador vai ajudar o empreendedor a ir lá na junta comercial, fazer o registro da junta comercial, escolher a forma correta da sociedade, também organizar a questão do pagamento de tributos. A figura do contador é muito importante, mas a figura do advogado também é essencial. Mas o sujeito está começando sem nada, como é que ele pode contratar um advogado? Ou ele tem um advogado que é alguém a quem ele vai recorrer quando precisar? Pois é, as pessoas acham que só procuram um advogado quando tem problema, né? A maioria das pessoas fazem isso, só procura quando tem problema. É que nem médico, vai no médico, começou a espirrar demais, vai ao médico. Tem gente que fala que só tem doença se você for no médico, você descobre que tem problema se você for lá. Mas a verdade, a atuação do advogado não é só no judicial, não é só na briga judicial, não. O advogado, ele também atua na prevenção. É para prevenir. E o que eu gosto de fazer é isso, prevenir. A atividade empresarial é uma atividade de risco. E quanto mais você se preocupar com a prevenção, menor é a dor de cabeça lá no futuro. Menor é o prejuízo financeiro. O advogado vai te ajudar a prevenir, a mitigar os riscos da atividade empresarial. Como? Primeiro, na sociedade, se você tem um sócio, vai te ajudar a mitigar os riscos daquela sociedade.
Você começou a sua empresa. O advogado, ele pode te ajudar, primeiro, num planejamento estratégico da sua empresa. Onde a sua empresa quer chegar? Tá, hoje você está começando vendendo bolo de pote na sua casa. Mas você quer ficar o resto da vida assim? Não, eu quero ter um estabelecimento próprio. Eu quero ter funcionários. Hoje eu não tenho, mas eu quero ter funcionários. Ou então, eu já tenho funcionários, mas não está registrado. Eu quero saber o que eu preciso fazer. O advogado, ele vai te ajudar a mitigar esse risco. Ele vai te dar o caminho das pedras, para evitar uma dor de cabeça no futuro. Então, talvez você não tenha um problema trabalhista hoje, mas se você já tiver um advogado para te acompanhar, ele vai evitar o risco de você ter lá no futuro. Você vai fazer uma rescisão certa, vai contratar certo, vai te ajudar a... Tem gente que começa um negócio e não sabe nem que precisa emitir nota fiscal para tal coisa. Sabe o que eu já vi? Um empreendedor que estava no começo ainda da sua atividade empresarial, mas ele já começou grande, já começou crescendo rápido. Então, tinha matriz e já tinha filial. Ele não sabia que tinha que fazer nota fiscal quando você transfere uma mercadoria da matriz para filial. Não sabia. E aí, isso deu um problemão. Procurou advogado quando já estava com problema. Mas se já tivesse um advogado lá no começo, para dar uma assessoria empresarial, ele já saberia. Mas isso também é muito da burocracia do Brasil, né? Também. O advogado, ele entra para ajudar nessa questão burocrática. Também. Porque, ou seja, eu tenho uma mercadoria aqui, eu quero transferir para a sede, né? Ela está na filial, quero transferir, foi comprado com dinheiro do mesmo dono, né? Esse CNPJ aqui, foi para lá, para voltar, você tem que fazer um registro dessa transferência. Pois é. É muito da burocracia brasileira também, né? Demais. Tudo na atividade empresarial é burocrático. E aí, claro, para você ver, né? Para o empresário pequeno, a burocracia ainda é menor. A gente acha muito, e é muito, eu concordo, é demais a burocracia. Por isso que o empresário, ele precisa ter um auxílio. Não dá para ele arriscar trilhar esse caminho sozinho. Mas quanto maior a empresa, maiores os desafios, maiores as burocracias. Até o sistema tributário. O tributo para uma empresa menor é alto, mas ele é proporcionalmente menor do que uma empresa maior. O MEI, a maioria das pessoas começam a empreender como um microempreendedor individual, como MEI. A maioria das empresas no Brasil são MEI. Aí é um empresário só, não tem sócio. E o tributo, ele é facilitado. Você paga uma guia só, que acho que hoje deve estar em R$75, mais ou menos. Mas ele tem também um limite de receita, né? Tem um limite, 81 mil por ano. Passou, aí já desenquadra. Você começa a pagar mais. Só que você ainda está dentro do Simples Nacional, que a forma de tributo é simplificada, numa guia só. Cresceu mais ainda, aí que começa a bagunça. Aí começa a ficar ainda mais burocrático. Mas já é desde o começo, mas é complicando, quanto mais você cresce. Tá. Essa complicação é do Código Civil, do Código Tributário? Também. Sabe por quê? A empresa é como se fosse uma pessoa jurídica, mas tem uma vida como se fosse uma pessoa física. Nós, pessoas físicas, temos problemas em várias áreas, né? A gente tem problema na área civil, tem problema de tributo, que a gente recolhe tributo também, tem problema, alguns criminais. A empresa tem problemas de várias áreas. Então, tem problemas específicos do Código Civil, que é na hora de fazer um contrato, do Código Consumidor, de lidar com o consumidor, mas também tem problemas tributários, lá do Código Tributário, tem problemas de todas as áreas. Todas as leis se aplicam para as empresas. Dá para a gente pegar um pouquinho de cada para a empresa. Tudo que você contou nesse pequeno início de conversa já desanimou metade de quem está assistindo. Calma, gente. Não, tem que ter fé. Com auxílio dá certo. É difícil, muito difícil, mas dá certo. Tá. Bom, aí nós já... O cara tem expertise, ele sabe o que fazer, tem essas dificuldades burocráticas que ele vai se livrar dela, porque ele está orientado. E agora, como é que ele faz para ganhar mercado, para se posicionar no mercado? Difícil no Brasil, né? Né? Mas é possível. Para se posicionar no mercado, primeiro de tudo, você precisa estar bem estruturado. Você não pode começar a se posicionar sem se preparar. O que é esse preparo? As pessoas, quando falam posicionar no mercado, pensam só em marketing, né? Sabe como eu vou me posicionar? Vou abrir um Instagram, vou começar a movimentar, postar vídeos no TikTok, vou criar uma marca legal, com impacto legal, com nome bom, tipo Pode Tudo, que é um nome muito bom. As pessoas pensam nisso. Falam assim, não, pronto, estou me posicionando no mercado. Mas esquece de uma coisa muito, muito importante. Porque a gente sabe que hoje a rede social manda muito, né? A gente viraliza vídeo, alcança muitas pessoas pelas redes sociais. Então, a sua marca, que antes
estava só na fachada do seu estabelecimento e só quem estava passando lá na rua que via, hoje tem uma visibilidade muito maior. Não dá para você se preparar, para você investir na sua marca, investir no marketing, se posicionar no mercado, atrair clientes, se você não protege a sua marca. Imagina só, muita gente não sabe. A pessoa vai lá, registra a sua empresa na junta comercial, que aqui em Goiás é na JUSEG, registra o nome empresarial, ela escolhe aquele nome, registra. E esse nome tem proteção só no Estado. Muita gente acha que é no Brasil todo, mas é só no Estado, porque a junta comercial é um órgão estadual, então é só no Estado. E ela acha já que esse nome está protegido, ela já pode usar como marca e solta nas redes sociais. E não se preocupa em registrar a marca. Talvez porque nunca ouviu falar que precisava registrar. Achava só que era o nome empresarial. E aí muita gente gosta do nome e começa a usar também aquele nome. Começa a fazer também divulgação em redes sociais, no mercado muito parecido, ou então na mesma área, começa a divulgar, crescer também, só que essa outra pessoa teve uma orientação do advogado, foi lá e registrou essa marca. E a marca, o que a lei fala? Que ela é de quem registra primeiro. Não importa o quanto tempo que você tem no mercado. Quem pede primeiro a marca é que é dono dela. Aí essa outra pessoa foi lá, registrou essa marca, conseguiu o registro, ela pode derrubar a sua marca. Aí tudo que você construiu com posicionamento, você vai perder. Você vai ter, o marketing que você fez vai atingir os clientes daquela outra pessoa, né, daquela outra empresa que tem um nome igual, e você vai ter que mudar de nome. Coitado. Da noite para o dia. É burocracia também, né? Uma questão de direito, garantiu quem chegou primeiro, quem se posicionou burocraticamente, isso, né? Isso que é complicado. Bom, fica esse outro alerta para quem está querendo começar a empreender. Não pode subestimar a burocracia, não. Né? Não leva na brincadeira, não, porque a burocracia no Brasil é um negócio sério. Né? O governo é o seu maior sócio, não faz nada e te leva uma parte significativa da sua receita. Uhum. Tá. Pagamento de imposto. O MEI ele tem aquele valor mensal desde que a receita não ultrapasse o limite de R$81 mil. Isso. Quando ele ultrapassa, ele tem que mudar a figura, ele tem que fazer um novo registro, um novo contrato social? Sim. Como que funciona? Esses 81 mil, ele é no ano. Sim. Então, se você começou a faturar no meio do ano... anual não, 12 meses, né? 12 meses, né? Não necessariamente um ano. Isso. 12 meses, né? Mas dentro do ano, analisa proporcionalmente. Então, proporcional, eles vão analisar proporcional. Você começou em agosto, vai analisar seu rendimento naquele ano proporcionalmente de agosto até dezembro. Uhum. Então, a primeira coisa é se atentar a isso. E tem gente que pensa que é só você não emitir nota que tudo bem. O governo não vai ficar sabendo. Mas a gente sabe tudo. Cada pix que você faz, o governo sabe. O certo é você mesmo, assim, ultrapassou os 81 mil no ano, você desenquadrar. Você vai lá na Receita e muda o enquadramento. Então, sai de microempreendedor individual, sai de MEI para microempresa. Mas esse desenquadramento também pode acontecer de forma automática. Você ultrapassou, a Receita identificou, desenquadra. Já vira microempreendedor, microempresa. Desenquadra e você... Mas aí é que tá. Você desenquadrou, você estava dando nota fiscal de um jeito, você vai ter que começar a dar nota fiscal de outro, não? O procedimento acaba que muda. Muda, o procedimento muda de tudo. O CNPJ muda também ou não? Muda. Aí, tudo então, muda, o nome empresarial, então tudo se ele muda. deixou de ser MEI e passa a ser uma microempresa, que não é mais individual, uma pequena empresa, ele tem que mudar tudo, então. Muda tudo. Contrato social muda? Muda. Porque no MEI, na verdade, não precisa de contrato social. O MEI, você entra, até de graça, é muito facilitado para você ser MEI. Você entra no site do Gov, vai lá, tem uma caixinha lá, quero ser MEI. Você clica, coloca seus dados, pronto. Não precisou nem de contrato social. Outras figuras empresariais, outros tipos de sociedade já precisam. Então, você vai ter que ir lá na junta comercial, fazer o seu contrato social, fazer toda uma regularização. E aí, um contador, ele acompanha esse processo de regularização. Tá. Uma coisa, essa burocracia, ela tem que ser batida muito em razão das armadilhas que contém nessa legislação brasileira, né? Quem não sabe, dança, pode ficar pagando multa aí, de repente, por absoluta ignorância, e a lei não perdoa a ignorância, né? Não perdoa a ignorância. Não dá pra você falar, não sabia que não podia. Não. A outra questão, que é a gestão financeira.
sujeito tem um dinheiro, ele investiu um capital para produzir alguma coisa ou prestar algum serviço, criou uma marca e fez lá o seu registro, o seu contrato social, se ele não for um AMEI, ele fez o contrato social, mas ele tem dificuldade na gestão financeira, porque o dinheiro está entrando e saindo, né? Constantemente. Como é que ele se prepara para isso? A maior dificuldade das empresas é justamente essa gestão financeira. É muito comum no Brasil, principalmente quem começa com MEI, porque o MEI normalmente é uma pessoa que sabe fazer alguma coisa sozinho, decidiu empreender pequeno, então ele não teve um capital social grande no começo, decidiu começar pequeno para ver até onde ia, até onde podia crescer. E essa pessoa, normalmente, ela não tem uma formação financeira. Então, o que ela começa a fazer? Misturar o patrimônio da pessoa física com o da pessoa jurídica. Esse é o primeiro erro. O maior erro é o que mais acontece. A pessoa pensa que tudo que entra na conta, principalmente porque o MEI, ele é tudo mais facilitado, você não precisa necessariamente ter uma conta de pessoa jurídica, aí começa a misturar o que é patrimônio da pessoa física com da pessoa jurídica. Esse é o primeiro erro de todos, porque já não sabe. Tem que ter duas contas, né? Começa daí. Para você ter uma gestão eficiente, você precisa ter duas contas. Separar o que é dinheiro da empresa e o que é seu dinheiro. Ele é um funcionário da empresa dele, né? Isso, se enxergar assim, como funcionário da empresa. Exatamente. Ele tem que ter essa consciência que a empresa é uma coisa à parte dele. Embora ele seja o dono, ele não é a empresa. Isso. E na lei é assim, sabe? A lei fala, o empresário da lei é a pessoa jurídica. A pessoa física não é o empresário, é o sócio. Mas as pessoas, na cultura do Brasil, se enxerga como a empresa. E tem essa confusão de patrimônio. Essa confusão de patrimônio, ela vai gerar tanto um descontrole do caixa. O que as pessoas fazem? Começa a pagar a conta da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, aí já não sabe quanto que ganha, não sabe quanto tanto que a empresa lucra, não sabe de nada, tá tudo misturado. O risco é até judicial, porque se um dia alguém entrar com a ação, vamos imaginar uma ação trabalhista, contra a empresa, entrou com a ação trabalhista contra a empresa, aí a empresa não tem condições de pagar aquela execução trabalhista, não está achando dinheiro da empresa, se comprovar que tem essa confusão patrimonial, que o sócio usa dinheiro da empresa, que a empresa paga a conta do sócio, pode atingir a conta bancária do sócio para pagar. Ou seja, a conta pessoal dele... A conta pessoal. Não só em trabalhista, consumidor, qualquer outra situação. Até a Receita Federal, no caso de execução fiscal, pode identificar que tem essa confusão de patrimônio e atingir a pessoa do sócio. E a pessoa jurídica tem um CNPJ separado da pessoa do sócio justamente para ser interessante ter uma empresa. Porque o risco empresarial ele é muito alto. A atividade empresarial no Brasil é uma atividade de risco. Então, quem que seria o doido, né, de abrir uma empresa? Para ter esse incentivo de abrir uma empresa, a gente separa o que é pessoa física de pessoa jurídica. São duas pessoas diferentes. Tem um véu que separa. A partir do momento que você está fazendo uma confusão na gestão financeira, uma confusão de dinheiro, esse véu é tirado. E você e a empresa, patrimônio, é considerado como uma coisa só. E responde juridicamente por isso daí. Ou seja, o empregado da empresa, que na verdade é o dono, por misturar as contas, pode responder juridicamente caso ocorra algum problema com a pessoa jurídica. Pode. E o contrário também pode acontecer. Também? Se tiver essa confusão, imagina só. Você tem 2 sócios, além de você. Aí, tem essa confusão de patrimônio e um dos sócios está devendo pensão alimentícia. Se o juiz, se o advogado, né, que está executando essa pensão alimentícia, percebe que na empresa dele, dessa pessoa que está devendo a pensão, tem essa confusão de patrimônio, pode pedir também para atingir o bem da empresa para pagar essa dívida do sócio. Porque fala, é tudo misturado, então vamos atingir a empresa para pagar essa dívida que é só do sócio. Olha, a gente está falando aqui, é coisa muito séria. É seríssimo. Que pode complicar a vida de quem quer empreender. Já é difícil, mas se não começar pelo bom caminho, se não começar certinho, observando essas armadilhas que a legislação impõe, que a burocracia brasileira impõe a quem quer empreender, a coisa pode ficar muito mais complicada. Não é só perder o negócio, ou seja, ele não conseguiu tocar, perde, fecha. Não, mas até para fechar é complicado, né? Até para fechar é complicado. Aí começa daí. O Brasil também é tudo isso, né? Porque ele paga taxas para fechar uma empresa. Tem demais. E assim, tem 2 tipos de fechamento de empresa, né? Tem o fechamento regular, que você vai lá, fecha, paga toda a dívida que a empresa tem, fecha regular, dá a baixa certinho. Mas a maioria das empresas, as pessoas fecham de forma irregular.
só deixa de funcionar. Não dá baixa, não dá nada, deixa a dívida rolando. A maioria das pessoas, infelizmente, de empresas menores fazem isso. E o risco é muito grande. Sabe essa confusão patrimonial que eu te falei que dá para atingir o bem do sócio? Num caso de um fechamento irregular, também vai atingir o bem dos sócios. Se ele essa dívida da empresa. Se ele não tem bem nenhum, ele simplesmente parou de operar, parou de vender aquele bolo que ele vendia, parou de prestar o serviço que ele prestava a partir da empresa dele, ele não tem dívida nenhuma e simplesmente abandona. O que pode ocorrer? Olha, primeiro que aquela empresa vai estar com o CNPJ aberto ativo ainda. Tem obrigações de declaração de receita. Se não declarar, tem multa. Então, acaba que se você só abandonou, vai ter débito lá para você. É importante fazer a baixa ser regular. Se você está com tudo certinho, pagou todas as dívidas, não tem nenhum entrave, melhor ainda, faz a baixa regular. Agora, se for um caso que a empresa está com muitas dívidas, a pessoa não consegue mais, não é mais viável o negócio, a dívida é muito superior à receita, e ela decide simplesmente abandonar, não faça isso. Tem um caminho mais certo. Qual que é o caminho certo? Pedir a falência da empresa. Você vai lá, pede para o juiz, apresenta, né, para o juiz que essa empresa está com dívidas que superam a receita dela, que não é mais viável dessa empresa continuar existindo, e pede que seja feita a baixa regular através da falência. Nesse procedimento da falência, vai ser analisado todos os ativos dessa empresa para pagar o que der para pagar, e o que não dá para pagar, né, infelizmente, não tem o que fazer. Sim, mas aí ele vai precisar de um advogado. Ele não vai chegar para o juiz assim, bate na porta, o juiz lá, a pessoa que deseja, eu quero fechar minha empresa lá, estou falindo. Não vai, ele vai ter precisa de um advogado. Advogado, ou seja, ele só chega à justiça por meio da advocacia. Sim, precisa de advogado. Nesse procedimento de falência, advogado. Recuperação judicial também. Se ele é uma empresa grande, que tem muito patrimônio, que pode vender para amenizar um pouco das dívidas, é uma coisa. Mas se ele é um pequeno empreendedor, o mais fácil, pelo menos na visão dele, é abandonar o negócio e sumir. Mas não é? É o mais fácil. Eu não estou dizendo que você, como advogado, especialista nisso, você vai recomendar. Mas estou dizendo que é o comum isso daí, né? É o comum, a palavra certa que você falou. É o comum, mas não é o certo. É o que dá dor de cabeça. Porque na hora parece que é o mais fácil. Se eu vou deixar isso aqui, não tenho dinheiro para advogado, vou abandonar. Mas a conta depois chega. E chega alta. A dor de cabeça depois não compensa. É melhor você fazer o fechamento da empresa regular, ainda que tenha dívidas, fazer regular, do que deixar a bola de neve. Mas se ele abrir falência, por exemplo, nós viemos falando de empreendedorismo, mas a gente já está prevendo também as outras dificuldades, né? Nós não estamos só prevendo que tudo vai ser um mar de rosa depois que ele conseguir se livrar da burocracia. Ele pode, em algum momento, ter que pedir falência. Se ele não tem dívida e não tem patrimônio, a falência é simples? Não, se ele não tem dívida, já não é nem falência. Só pede a baixa regular. A baixa regular. Isso. Agora, se ele tem dívidas, vamos imaginar um outro cenário, que a gente colocou o cenário que tem dívidas e que não consegue pagar as dívidas de forma alguma. Mas se ele tem dívidas, ele tem vontade ainda de continuar o empreendimento dele, mas aquela quantidade de dívidas está atrapalhando, mas ele enxerga que tem uma possibilidade dele se reconstituir financeiramente, ele pode ir atrás de um outro mecanismo, que é o da recuperação, que pode ser judicial ou extrajudicial. Extrajudicial é no cartório. O que é a recuperação? Recuperação é um mecanismo que a lei traz, por quê? É importante para o Estado que tenha empresas, é importante para o Estado que tenha pessoas empregando outras pessoas, é importante para o Estado que tenha empresas para gerar riqueza, para atender as necessidades da população. Pensando nisso, o Estado ele traz um mecanismo de, se a empresa estiver com dívidas, mas ela ainda for viável, pela importância dela na sociedade, enfim, ela pode negociar com seus credores de uma forma diferente para pagar essas dívidas. E aí, por um tempo, suspende todas as dívidas, as execuções estão vindo, suspende por 180 dias para a empresa conseguir respirar. E nesse prazo, ela já começa a negociar. E nessa negociação, negocia até um deságio da dívida. Faz um plano de pagamento bonitinho de quando vai pagar cada um, para a empresa conseguir se recuperar e continuar ativa no mercado. Muita gente fecha as portas da sua empresa sem saber que existe essa possibilidade.
só entrega para falência, né, que é a morte da empresa, sem saber que tem essa possibilidade, esse caminho do tratamento da empresa, para a empresa continuar existindo. E hoje, até que tem muitas notícias de recuperação judicial, então as pessoas estão mais cientes. Esse ano mesmo, a gente bateu recorde nos pedidos de recuperação judicial. Em Goiás, foram 56 empresas pedindo recuperação judicial. E a maior parte de empresas do agronegócio, né? Muito do agro. É interessante isso daí. Muito. Porque, o porquê disso agora, né? Às vezes a gente pensa, nossa, teve a pandemia lá em 2020 e parece que não teve tantas empresas pedindo falência, não teve tantas empresas pedindo a recuperação judicial, mas é porque lá no começo da pandemia, o Estado ele deu muito incentivo. Mas claro que depois a conta chega. Mas o Estado, ele possibilitou empréstimos, suspendeu algumas dívidas, teve auxílio emergencial, teve muitas medidas que naquele momento precisava ter para a empresa continuar existindo, principalmente porque teve o lockdown, né? As empresas teve que fechar a porta, então a gente precisava minimizar esse impacto. Mas a conta chegou, os empréstimos, chegou o momento de pagar, aquelas dívidas que estavam suspensas, chegou o momento de pagar. E agora a gente está na ressaca da pandemia. Agora que a onda, né, que as consequências estão vindo da pandemia. Então, aquele produtor rural que lá em 2020 não conseguiu vender sua soja, perdeu soja, não conseguiu cumprir os seus contratos por causa da pandemia, agora ele está colhendo os prejuízos disso. E aí, em 2020 também, teve uma mudança na lei para o produtor rural, permitindo que o produtor rural ele pudesse pedir sua recuperação judicial, mesmo que talvez ele fosse só uma pessoa física, não tinha se registrado ainda como empresário, possibilitou que, olha, se você faz o registro hoje como empresário, você já pode pedir hoje sua recuperação judicial. Não importa se antes disso você estava só como pessoa jurídica. Aí que veio o boom. Muita gente viu essa possibilidade, então, porque você trabalhou a vida toda como produtor rural, você não sabe fazer outra coisa da vida. Então, é importante para aquele produtor rural continuar exercendo a sua atividade naquele ramo. E aí a recuperação vem como uma esperança para ele conseguir renegociar suas dívidas e continuar com a sua atividade. Maria Helena, que é advogada, especialista em direito empresarial. Nós estamos falando, já fomos lá direto nos problemas que podem ocorrer para quem não dá conta de tocar um negócio, mas a gente falou só muito em prestação, em venda de produtos. Empreender não é só vender produtos, né? Algo material, tangível. Existe serviço também, né? Ele quer empreender porque ele é especialista numa área, né? E quais as preocupações, as armadilhas que podem ter também para quem vai prestar serviço? Inovação, por exemplo, é uma coisa que ocorre com muita frequência. Isso impacta o negócio de prestação de serviço? Com certeza, principalmente porque a gente está vivendo um novo tempo de inteligência artificial. E aí surgiu um medo de, meu Deus, está com inteligência artificial, surgiu o ChatGPT, será que alguém um dia será que o pessoal vai parar de contratar advogado, por exemplo, para fazer contrato? Vai fazer contrato no ChatGPT? Ou então, surgiu o Canva, né, que é um módulo facilitado para você fazer artes, então não vai contratar mais um design gráfico para fazer a marca? Surgiu um medo das pessoas serem substituídas e aí prejudicar a prestação de serviço do empreendedor. Mas, na verdade, o empreendedor ele tem que estar preparado para as inovações do negócio. Eu vi uma frase esses dias, não lembro quem falou, um pensador falou sobre isso, que é: nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. Nós seremos substituídos por quem sabe usar a inteligência artificial. Então, o primeiro ponto o empreendedor ele precisa enxergar que o mundo muda. As coisas mudam. E no mundo que a gente vive hoje, globalizado, modernizado, as coisas são muito mais rápidas. Então, precisa estar sempre atento às mudanças do mundo. Viu que está surgindo inteligência artificial? Não veja como uma ameaça. Veja como uma oportunidade. Vá aprenda a usar as ferramentas para melhorar a sua prestação de serviço. Tá? Como que eu posso usar a inteligência artificial para não ver como minha inimiga? Talvez uma forma de otimizar o meu tempo, para eu ter mais tempo para minha família, então eu uso a inteligência artificial para me ajudar a ganhar tempo para confeccionar o que eu preciso fazer. E tem um outro detalhe também. Pessoas precisam de pessoas. Nós somos seres políticos. Aristóteles falava que nós somos seres políticos, nós precisamos de outras pessoas. Logo, mesmo que existam robôs, mesmo que existam várias ferramentas, o ser humano precisa de outro ser humano. Vai precisar de alguém para operar aquelas máquinas. Como que
É sempre importante que o empreendedor que está no ramo de serviço sempre busque inovações de como que eu posso melhorar minha prestação de serviço com as inovações que o mundo está trazendo. Porque se você não muda, tem outra pessoa mudando. E você está ficando para trás. Teve de um tempo para cá, os negócios não é só o grande engolindo o pequeno, né? Não. É o mais ligeiro que está engolindo o mais lento, não importa o tamanho, né? Isso. Não, tem empresas muito grandes que fecham as portas porque não inovaram. Tinha uma empresa que era, não me lembro o nome agora, mas que era de locação de fita, de VHS. Muito famosa. Fugiu o nome da memória, que fechou as portas porque Netflix, não inovou. Né? Chegou Netflix. Netflix. Aliás, a história de quem criou Netflix era isso. Ele ficava aborrecido de ter que na segunda-feira ir devolver as fitas lá na locadora, e ele ficou pensando num negócio em que ele pudesse não precisar de entregar a fita, que todo mundo tivesse acesso livre. Olha bem que ideia maluca, né? Pudesse ter acesso a filmes à vontade, sem precisar de cumprir aquele prazo de ir na segunda-feira, rebobinar a fita e colocar na segunda-feira e entregar lá na locadora. Esperar o filme chegar no locador, esperar estar disponível. A gente precisa sempre pensar na inovação. Se você não inova, você está condenado a ficar para trás. É por isso que a Apple, grandes empresas, são sempre preocupadas o tempo inteiro, não dá nem fôlego. O consumidor acabou de conhecer uma tecnologia e já está lançando outra. Porque se você ficar para trás, o seu concorrente vai te engolir. Quem inova mais, quem está atrás de mais tecnologias, ou então até de formas diferentes, que inovação nem sempre é só tecnologia. Inovação é você fazer algo diferente. Qual que é o seu diferencial no mercado? O que a sua prestação de serviço é diferente da outra? Porque talvez você pense, nossa, mas eu vendo bolo de pote, né, que é coisa mais manual. Como que eu vou colocar tecnologia? Como que eu vou inovar na minha venda de bolo de pote? Uma prestação de serviço personalizada, um brinde diferente, um atendimento diferente. Dá para inovar sem a gente pensar só em tecnologia. Inovação é você fazer algo diferente, algo que ainda não está no mercado, então que poucas pessoas fazem. Você tem muita procura de pessoas que querem empreender? Demais. Eu trabalho só com isso. Pessoas que querem empreender. Como é que eu faço, doutor? Como é que eu faço? Deixa o seu endereço na rede social aí, o seu Instagram. A gente vai colocar aqui para que quem quiser outras informações, entrar em contato com você, saber mais um pouco, né? Porque embora esse papo está muito bom, eu acho bem explicativo, você está explicando direitinho, mas muita gente pode ser que tenha alguma particularidade nessa conversa toda que não tratamos e ele quer saber como é que faz. Perfeito. Meu Instagram é Corselli, é o meu sobrenome, .adv. Lá eu conto minha rotina, do dia a dia, falo sobre gestão empresarial, planejamento estratégico, registro de marca e tudo que você, empreendedor, precisa saber para começar o seu negócio ou continuar o seu negócio. Registro de marca é outra complicação no Brasil, Sim. Né? Porque o registro, ele demora muito a sair. Demora. Então é uma coisa maluca também. Se eu tenho um negócio, eu quero empreender, eu faço o depósito da marca para que ela seja registrada. Ela vai percorrer um longo caminho, muito pela deficiência do Instituto de Registro de Marcas também. Eu li uma reportagem não faz muito tempo dizendo da deficiência que tem de pessoal, de equipamento, para que haja uma rapidez no registro de marcas. Sim. Você enfrenta isso? Demais, todo dia. Mas o porquê? Antes de 2020, os registros de marcas costumavam demorar, o processo costumava demorar 1 ano para sair. E o pessoal já achava demorado. Hoje em dia, demora 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? Primeiro, porque as pessoas tomaram mais consciência. Começou a ter mais disputa de registro de marca, então a procura aumentou. Mas a quantidade de funcionários para atender aquela demanda, não. Então, demora muito mais. E aí, você me falou sobre outro ponto, né? Sobre a burocracia, a ineficiência do poder público. Muitas marcas, a pessoa entra ou sozinha, porque você não precisa necessariamente de um advogado para registrar a sua marca. Mas entra sozinha, vai lá, faz o pedido, mas não sabe como o procedimento funciona. E aí vem um indeferimento do NPI, o NPI não aceita registrar sua marca, ou então você não sabe dos procedimentos e vem para você pagar um boleto, você não paga, e acaba que perde o registro da marca por um detalhezinho, pela burocracia, por aquelas várias etapas do procedimento de registro de marca, que é burocrático e é demorado.
E tem que ter paciência. Isso que as pessoas perguntam sempre, e eu também me pergunto, por que é tão burocrático? Por que o governo tem que se meter em tanta coisa? Às vezes eu vejo que ele não... Por exemplo, taxa. Taxa é a contraprestação de algum serviço. Imposto, eles botam imposto sobre qualquer coisa, mas taxa não. Taxa é o preço de um serviço que o poder público paga, presta. Sim. E ele cobra taxa sem prestar serviço algum. Na verdade, tem impostos em cima de imposto, taxa em cima de taxa, são muitos encargos para o empreendedor pagar. E isso é uma questão, né? No Brasil, não só no Brasil, mas em países menos desenvolvidos, tem muita interferência do Estado. Tem um estudo sobre liberdade econômica. O que é liberdade econômica? É a independência do empreendedor. Então, quanto menos burocracia um empreendedor enfrenta, mais liberdade econômica ele tem. Em países mais desenvolvidos, são países que têm mais liberdade econômica. Está relacionado. Países menos desenvolvidos, países que enfrentam mais crises econômicas, países mais que têm um índice de desenvolvimento humano menor, são países que o Estado interfere muito mais. Então, tudo o Estado barra. Está ligado uma coisa a outra. E se a gente pensar, né, que houve um tempo não tão distante que o Estado interferiu tanto que congelou salário, congelou o preço e virou aquele caos, imprimiu dinheiro. Então, quanto maior a interferência do Estado, maior é o entrave do empreendedor e mais a população sofre também. Está relacionado. E menos desenvolvido é o menos país. Desenvolvido. Né? A gente tem visto aqui o Brasil, essa interferência. Tem um amigo que voltou, até nós conversamos há algum tempo aqui. Ele tem a cidadania americana, é brasileiro, tem cidadania americana, e ele com frequência vai para lá, faz algumas coisas lá, volta, e ele passou os últimos 9 meses lá. Ele falou, fui lá que eu precisava fazer um dinheiro, porque eu queria resolver algumas coisas. Foi para lá, o dinheiro que eu consegui nesses 9 meses trabalhando, eu não conseguiria aqui, nem em 20 anos. Ele chega, tem liberdade para fazer. Não ficou um dia. Eu falei, eu trabalhei todos os dias, tirei 3 dias de folga só. Trabalhei todos os dias, de manhã à noite, sem problema nenhum. Quer dizer, não há esse entrave como há no Brasil hoje, que não sei por que cargas d'água, tudo tem que ser regulamentado e as pessoas cada vez mais pedem que o Estado interfira, regulamente, crie normas, crie obstáculos, né? Acha que isso daí é muito bom e não é. Tem um limite. Tem pontos que é importante o Estado interferir, claro, mas não pode ser em tudo. Não pode ser exagerado. Porque tem que ter essa separação. Porque quanto mais tiver burocracia, quanto mais impedimento a pessoa tiver, quanto mais burocracia tiver, mais difícil é empreender e isso interfere na economia. Empresas geram riquezas, empresas geram empregos. Então, não é só a figura do empresário, não é só a figura daquela empresa, mas são diversas vidas. Não é nem só a quantidade de funcionários, que a gente pensa, aquela empresa tem 10 funcionários, mas cada funcionário tem uma família que depende dele. O impacto é muito maior quando a gente vai pensar. São tantas pessoas empregadas e tantos empresários, tem menos empresários do que pessoas empregadas, mas aquelas pessoas dependem dos empresários. Aquela empresa está gerando riqueza para aquele funcionário, consiga dar uma qualidade de vida melhor para sua família. E há uma resistência até de algumas pessoas, de algum segmento que faz até campanha contra o empreendedor, que ele acha que é o capitalista, o explorador, quando na verdade é um pobre coitado que trabalha para burro, arrisca o seu capital e empenha, em termos de trabalho, muito, né? Sim, teve uma demonização do empreendedor, né? Empreendedor, uma demonização de todos os empresários, quando na verdade é uma pessoa atrás de um CNPJ, tem um CPF de carne e osso que está lá também lutando todo dia para sobrevivência do seu negócio, porque o empreendedor é isso. O empreendedor, todo dia ele acorda desempregado. Todo dia ele acorda com o risco do negócio dele. Todo dia ele acorda tendo que enfrentar burocracias, tendo que enfrentar o risco do seu negócio fechar, tendo que enfrentar o risco de uma ação judicial. Então, gente, a cabeça do empreendedor, ela não para. É um risco muito grande. Tem vidas e vidas dependendo daquele empreendedor. Bom, a gente sabe que muitos outros aspectos dessa conversa
não puderam ser abordados. Mas você vai entrar no Instagram, nas redes sociais da doutora Maria Helena Corselli e vai poder, inclusive, interagir ali para tirar qualquer dúvida. Eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui, conversando comigo, conversando com tanta gente a respeito de como empreender, como fugir das armadilhas, como fazer com que as coisas possam ser melhor desenvolvidas ao longo de um sonho, né? Ao longo da realização de um sonho. Obrigada pelo convite, muito bom conversar com vocês. O papo foi tão bom que passou rápido. Foi muito bom mesmo, eu te agradeço muito. Muito obrigada. A gente espera que tenha sido útil essa conversa com a doutora Maria Helena Corselli, tá? Por favor, ajude a gente a produzir conteúdo. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, faça com que a gente tenha fôlego para continuar aqui com o nosso Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.